Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição vai falando Paulo e o Deus desconhecido. Nós vimos aí que Paulo não menosprezou a falta de religião daquele povo lá de Atenas, né, apesar da idolatria deles, os falsos deuses, né, dos atenienses. Ele reuniu aí pontos positivos, encontrados ainda que fossem poucos, e o explorou ao máximo. A lição pede para a gente ler Atos 17, 22 a 23. Nós vemos aí que Paulo ele foi levado, né? Ele estava pregando sobre Jesus e a ressurreição, né? E aquele povo, alguns deles ficaram ali, né? Escutando o que Paulo estava falando, mas ele foi levado lá, nós vimos ontem, para esse local onde os líderes, né, levavam essas pessoas para serem julgadas, que é o Areópago, né? E lá ele se levantou, né? E lá no verso, em Atos 10, 17, 22, ele fala: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Então Paulo fala isso, mesmo sabendo ali que o povo era idólatra, né? Paulo ali elogiou, né, os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, né, Deus poderia com certeza alcançá-los com a verdade, né? E aí Paulo continua lá em Atos 17, 23, andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm. Ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Ele não se apressou em se autoproclamar um especialista, né, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era de fato um especialista e tinha a resposta de que eles precisavam. Porém, não se apresentou dessa maneira. Caso contrário, as pessoas teriam rejeitado de imediato. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. E aí ele continua, que ele vê que existia ali uma descrição ao Deus desconhecido, como é relatado lá em Atos 17, 23. Então Paulo aproveitou o que poderia ser visto como um ponto em comum. Eles acreditavam em deuses, e o que era um ótimo começo. Alguns na época não eram adeptos a ídolos, e ele pôde abrir o caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para com um Deus desconhecido. Então eles tinham um altar e ali eles adoravam um Deus desconhecido. O que Paulo fez? Apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente para com as coisas espirituais, a ponto de se esforçar para adorar algo que eles nem conheciam, caso estivessem deixando de lado algum Deus. Eles estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O importante no início era o fato de serem devotos em relação ao que compreendiam. Paulo reconheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então explorou. Ele havia encontrado um ponto de discussão que despertaria o interesse deles. Então Paulo aproveitou, já que eles adoravam ali um Deus desconhecido, no relato da Bíblia, da palavra de Deus, ele aproveita, né, uma vez que eles estavam adorando um Deus desconhecido, para dizer que o Deus que ele estava apresentando para eles era esse Deus desconhecido, que eles deveriam conhecer. Jesus, né, e sua ressurreição. Não é isso? É um Deus que
morreu, né, por cada um deles, morreu por mim, morreu por você e morreu por toda a humanidade. Deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e esperança de vida eterna. Não é isso? É esse Deus que ele estava mostrando aos atenienses que era o Deus desconhecido. Então ele aproveitou essa situação e o Espírito Santo, né, com certeza atuou para que aquelas pessoas pudessem ver que ele veio no intuito de mostrar para eles a esse Deus que eles adoravam, que era desconhecido. Então nós vimos aí que ele destacou sim esses pontos positivos, né, da espiritualidade deles, encontrando aí um terreno comum, como nós falamos, para apresentar a eles o Evangelho, para apresentar a eles a Cristo, né? E aí vem a pergunta: que pontos ou que pontes de contato abririam oportunidades para uma conversa mais profunda sobre Deus com outras pessoas com as quais você se relaciona, né? Às vezes nós temos que pedir, nós temos que pedir sempre a direção do Espírito Santo, né? Andar com Ele, caminhar com Ele, para que as pessoas que se interessem pela palavra de Deus, aqueles que de repente podem estar adorando a um Deus desconhecido, nós possamos apresentar esse Deus a eles, assim como Paulo fez, né? Estava apresentando Cristo, o Deus desconhecido que eles adoravam, não é isso? E eu e você possamos fazer isso, né? As oportunidades que Deus, através do Espírito Santo, nos der, que nós possamos apresentar às pessoas, né, da forma, né, assim como Paulo apresentou, a esse Deus que só Ele devemos adorar, não é isso? E encontrar pontos positivos dentro da espiritualidade da pessoa, para que possamos apresentar esse Cristo e o Evangelho para elas. Que Deus te abençoe, te dê aí uma terça-feira abençoada para você e para sua família. Meu desejo, minha oração. Amém.